No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, quantas e quantas vezes você já ouviu ou já leu o texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quantas vezes você já leu isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já pensou nisso? Mas, ainda assim, toda esse poderio, porque essa ideia que vem do alto, que vem de Deus, esse pensamento que vem do alto, ainda não moveu o seu ser para a atitude. Porque você pensa que pelo fato de você ter fé em Deus, isso já é suficiente para que você o agrade e que seja beneficiado pela sua fé. Mas não é. Não é. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é uma fé que age, que toma atitude, uma fé que move, uma fé que é acionada. Como que ela é acionada? A fé nos faz mover, a fé nos faz aproximar de Deus, na certeza de que Ele existe. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá a fé para que nós venhamos a agir essa fé. Se Ele dá a fé para você e você não age, nada vai acontecer na sua vida. A fé que Ele deu para mim, a fé que Ele dá para você, é para que nós venhamos agir, tomar atitudes. É para que nós venhamos nos aproximar dEle. Para que então Ele venha ser glorificado em nós, através da fé que nos deu. Então Deus nos dá a fé para que nós possamos tomar atitude. A fé é a coragem de Deus em nós. A fé é o poder de Deus em nós. Mas se nós não agirmos essa coragem, esse poder para tomar atitude, então jamais conquistaremos as suas promessas. Porque a fé vem de Deus, mas a atitude é nossa. Você faz a sua parte com a fé que Deus lhe deu e a sua vida será outra. É o caso, por exemplo, desse testemunho que nós vamos colocar agora, o Iverson. Veja o que
Deus faz de uma pessoa simples, humilhada, envergonhada, vivendo uma vida mesquinha, miserável, mas que um dia ouviu a voz da fé, tomou atitude, veja o que aconteceu. Por favor, aumente o volume do seu rádio para ouvir bem esse testemunho e também as demais pessoas que estão ao seu lado. Todos devem ouvir esse testemunho para ver como Deus funciona, como Deus age através da fé que Ele nos deu. Olha só. Como foi que você chegou à Igreja Universal? Derrotado, injustiçado, casamento destruído, viciado. Entrei me arrastando, bispo. Totalmente destruído. Eu era assalariado, trabalhava, era humilhado, muito humilhado, sofria muita injustiça no trabalho. Eu tinha um chefe que ele falava para mim, entre te demitir e tomar um copo d'água, para mim a sensação é a mesma. Então trabalhava sobre essa humilhação, todos os dias. Durante 5 anos, eu fui humilhado, perseguido nesse trabalho. Cheguei aqui alcoólatra, no casamento eu estava já aos fins. Eu tinha um filho recém-nascido que eu não tinha condição nem de sustentá-lo. Nós comíamos bolo, porque minha esposa vendia bolo para complementar a renda. Então, com esse bolo a gente tomava café, a gente almoçava, a gente jantava, porque o salário não dava para nada. A gente morava de aluguel. Nossa geladeira só tinha água. Detalhe, quando abria a geladeira parecia um vácuo que iria puxar a gente para dentro. Uma vida muito apertada, extremamente apertada. Eu já estava na igreja já mais ou menos 1 ano, mas eu estava prostrado. Eu não agia a fé, eu estava prostrado. E o pastor falou assim: até quando você vai aceitar ser cauda? Até quando você vai ficar servindo um cafezinho? Eu olhei para minha esposa e falei assim: fofoqueira, falou de mim? Mas é comigo que ele está falando. Até quando você vai ser cauda? Se o que Deus tem para fazer na sua vida é algo muito grande. Só que Deus só vai manifestar a justiça na sua vida se você levantar dessa prostração. Aí eu tomei uma atitude, bispo. Chegando à campanha da justiça, eu me lancei no altar. Nós cremos que éramos injustiçados e que o altar podia fazer justiça na nossa vida, e nós nos lançamos. E bispo respondeu, o altar respondeu. A primeira coisa que Deus colocou em nós foi a paz. Veio restaurando o casamento. Bispo, 30 dias depois eu fui promovido nessa mesma empresa. Quando eu subi no altar e eu manifestei minha fé, veio a inspiração. A primeira coisa, Deus me deu uma inspiração. Nessa inspiração, eu voltei a estudar. Nesse voltar a estudar, dentro de poucos dias, dentro da empresa, havia um curso. Eu me lancei nesse curso. Abriu-se a vaga, tudo dentro de 30 dias. Me lancei na vaga, fui promovido. Com 30 dias eu saí da área de garçom e passei para a administração da empresa. Da administração da empresa, passei para a auditoria fiscal. Da auditoria fiscal, eu recebi um convite de uma outra empresa que era concorrente a essa. Passei a chefiar um departamento de auditoria, onde eu fiscalizava 55 departamentos, onde eu tinha que justificar todo o custo da empresa. Aí Deus deu uma nova inspiração. Sai do trabalho, vai trabalhar para você, você vai ver o que é justiça. Pedi as contas, minha esposa abriu uma lanchonete. Da lanchonete nós partimos para um restaurante. Do restaurante nós partimos para uma fábrica de salgados. Hoje eu tenho um casamento abençoado, bicho. Hoje meu filho é abençoado. Nós temos a vida no altar. Nós sabemos que tudo veio do altar. Nós temos hoje uma vida arregalada. Conquistamos, nós temos carro, nós temos uma moto. Compramos uma moto 0 km, uma top de linha da Honda. Nós temos hoje uma vida abençoada, graças à justiça de Deus na nossa vida. E o aluguel? Nós conquistamos a nossa primeira casa, o interior em paz, bispo. Bispo, quando a gente sacrifica, isso nos dá intimidade com Deus, nos aproxima de Deus.
Deus, ele começa a falar com a gente, ele começa a guiar todas as decisões que nós tomamos durante o trabalho, porque hoje nós temos 2 lanchonetes, nós temos uma fábrica de salgados, e estamos partindo para a 3ª loja. Todas as decisões é dada por Deus. De garçom a patrão. De garçom a patrão. O que é uma queixa? Uma queixa é uma extrema expressão de dor ou decepção, e sempre vem acompanhada da injustiça. Já a injustiça significa principalmente o desrespeito pelos direitos, e isso pode ser visível de diversas formas. A injustiça no casamento. Dani, eu não te amo mais. Adeus. A injustiça na saúde. Você está muito doente. Me sinto muito. A injustiça na vida financeira. A empresa está fazendo cortes. Decisões difíceis foram tomadas em áreas com excesso de pessoal. A injustiça na família através dos vícios. Qual tem sido a sua injustiça? Se você se sente injustiçado por diversos motivos e razões, se você não suporta mais viver uma vida de injustiças, chegou a hora de você apresentar a sua queixa ao verdadeiro juiz, diante do trono de Deus. Campanha da Justiça, para todo aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Você acaba então, minha amiga, meu amigo, de acompanhar mais um testemunho que mostra, que prova que quando a fé é manifestada, é exercitada, é materializada de acordo com a orientação do autor e consumador dela, que é o Senhor Jesus, então a promessa se cumpre. A vida da pessoa sai da condição de injustiça e se vê nela a justiça de Deus. Mas, a exemplo do que nós acabamos de ouvir, quantos que estão dentro das igrejas, dentro das religiões de um modo geral, acomodados, conformados com as injustiças sofridas. Quando se revoltam contra os homens, não se revoltam contra o causador da injustiça, que é o diabo. Porque se Deus é justiça, o diabo é injustiça. E essa situação, minha amiga, meu amigo, que você está vivendo de injustiça, seja no familiar, seja no aspecto sentimental, físico, financeiro, está sendo imposta por ele. Então não adianta você brigar com quem quer que seja, não adianta você discutir, não adianta você requerer do homem o que está no plano espiritual. Então não tem outro lugar do que o altar, porque o altar é o tribunal divino. Jó, quando apresentou a sua queixa, ele disse, se eu pudesse onde encontrá-lo, falando a respeito de Deus, eu me chegaria ao seu tribunal, ali exporia a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Mais adiante ele diz, e ali eu seria provado, a minha fé seria provada como ouro. Minha amiga, meu amigo, nós estamos promovendo essa campanha da justiça agora no mês de setembro, justamente para mudar essa situação que você está vivendo. Porque no dia determinado nós estaremos fazendo exatamente isso, apresentando provas da nossa fé, não apenas enchendo a nossa boca de argumentos, não apenas apresentando a nossa queixa, mas apresentando a prova, apresentando aqui, ó Deus, aqui está a prova de que eu creio que o teu filho é o meu advogado. Aqui está a prova, Senhor Jesus, que eu creio que o Senhor é meu advogado. E eu creio, ó Pai, que tu és o meu juiz e vai julgar a minha causa com retidão. Portanto, minha amiga, meu amigo, você tem como mudar isso. Agora, quando a pessoa está enferma na fé, ela se entrega às dúvidas, ela se entrega aos porquês, ela se entrega às indagações,
É o que mostra aqui também no Salmo 77. O salmista, ele se entregou aos porquês, às indagações, aos questionamentos. E quando ele caiu em si, ele disse, primeiro ele pergunta, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Será que ele encerrou essas suas misericórdias? Na sua ira, ele encerrou, não vou ser mais misericordioso? Ele disse, não, isto é a minha enfermidade. Isto é enfermidade minha. Porque o enfermo na fé, ele se entrega às indagações, aos porquês, às dúvidas e não faz o que tem que fazer. Aliás, vamos ouvir mais um testemunho. Rafael, ele estava nessa situação, mas ele foi curado dessa enfermidade na fé. Acompanhe. O tempo para mim foi o inimigo. Eu ia para a igreja, sentava, prestava atenção, mas aquilo ali não tinha fundamento para mim. Meu nome é Rafael e eu fui um enfermo na fé. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei triste, angustiado, desmotivado, não tinha motivação de vida. A minha vida era totalmente andado para trás do que para frente. A minha vida não tinha sentido, não tinha forças para andar. E eu comecei a praticar a fé, me ensinar a usar a fé. Eu comecei a praticar a fé e a minha vida dali para frente começou a transformar, começou a mudar. Eu comecei a me tornar uma outra pessoa. Depois de saber usar a fé, de utilizar a fé, eu casei, tive um relacionamento que Deus me deu, me proporcionou, consegui ter bênção financeiramente e a minha vida começou a se transformar. Mas o tempo para mim foi o inimigo, porque eu já não comecei de um jeito e já estava terminando de um outro jeito totalmente diferente. A minha vida começou a ter uma queda, o meu relacionamento com Deus eu já não tinha mais. Eu parei de ler a Bíblia, de orar, de devolver o dízimo, de fazer as coisas e de exercitar a minha fé. E ali foi a minha queda. Eu continuei indo para a igreja, só que eu já não dava mais ouvido à voz do homem de Deus, eu já não dava ouvido à voz da fé. E ali foi me aprofundando a um fundo de poço, porque ali eu já me vi perdido. Eu ia para a igreja, sentava, prestava atenção, mas aquilo ali não tinha fundamento para mim. Eu mesmo dentro da igreja comecei a pensar no brilho do mundo, comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Comecei a olhar mais para o mundo, mais para as coisas, para os prazeres que o mundo fornecia. E depois de ficar enfermo na fé, as minhas coisas, tudo foi mal na minha vida. Meu casamento, eu tive problemas no meu casamento. Eu tive problemas na minha vida financeira. A minha vida financeira não foi mais a mesma. Eu não tinha mais frutos do que da minha fé de antigamente. A minha fé foi caindo. E ali foi minha queda, minha decepção. Eu até ia para a igreja, mas o meu relacionamento com Deus ficou distante. E depois de uma palavra, veio como um raio. Antes que era enfermo, eu comecei a pensar do que eu estava fazendo da minha vida. Se antigamente eu colocava culpa em um e outro, a minha vida agora, eu comecei a olhar para dentro de mim, comecei a ver dentro de mim que eu estava mal, que dentro de mim a minha vida tinha que ter uma solução, tinha que ter uma reviravolta nisso. Então eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a ver dentro de mim que eu estava mal, que realmente eu estava mal. E aí eu comecei a levantar a minha vida. Voltei a praticar as práticas da fé, voltei a orar. A primeira coisa de início que eu fiz foi voltar a orar, porque eu já não tinha um relacionamento com Deus antigamente. Então a primeira coisa que eu voltei foi orar. E dali para frente a minha vida começou a mudar, começou a se transformar. Eu que não era fiel no dízimo, voltei a ser fiel. O meu casamento começou a ser um casamento abençoado. A minha vida financeira deu uma tunada, mudou. Então, a minha vida toda se transformou. E depois que eu fui curado espiritualmente, abriu-se um espaço dentro de mim.
E dali para frente, Deus ele começou a agir dentro daquele espaço. E quando eu fui para a igreja uma quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Foi o momento mais maravilhoso da minha vida. Foi algo que marcou a história da minha vida. Dali para frente eu sabia, eu tinha certeza que eu não estava só, que Deus estava comigo. Em todos os lugares que eu fosse, Deus estava comigo. E hoje, com uma fé forte, eu sou um homem totalmente diferente. Hoje eu sou um homem firme, um homem diferente do que eu era. Um homem que mudou em todos os sentidos da minha vida. Hoje eu me dou no meu casamento é abençoado. Hoje a minha vida financeira ela é abençoada. Então hoje a minha vida ela é totalmente diferente. Graças a Deus eu tive essa mudança, eu tive essa transformação, porque é algo maravilhoso que aconteceu comigo, é algo totalmente, não tem explicação do que aconteceu dentro de mim depois que eu deixei de ser enfermo da fé. Quem faz este tratamento de fé com a água do poço do Templo de Salomão percebe o poder de Deus. Pessoas que sofriam com enfermidades foram totalmente curadas e hoje desfrutam de uma vida completa e restaurada. A minha experiência com a água foi quando eu sofri um acidente, né, no início do ano passado, e eu fiquei 7 meses com o meu braço imobilizado, porque os tendões flexores haviam sido rompidos e até mesmo o osso tinha sido fraturado, o nervo, tudo tinha parado. Então meu braço, a metade do meu braço eu não sentia, não movimentava, nada. E eu fiquei com ele imobilizado por todo esse tempo e os médicos haviam até desenganado, né? Falaram que tinha que fazer um tratamento, que era de fisioterapia, porém esse tratamento eu teria que fazer pelo menos, no mínimo, só para começar a movimentar os meus dedos, 50 sessões de fisioterapia. Mas eu passei, a partir do que eu sofri desse acidente, eu não vi outra saída, porque se até os médicos mesmo haviam desenganado, então o que mais eu poderia fazer a não ser buscar o Deus vivo? Eu ingeria água, eu bebia e eu fui tomando todos os dias, né, 2 a 3 vezes por dia. A água do poço foi realmente um ponto de contato para mim com Deus, porque através disso foi onde eu comecei a exercitar a minha fé inteligente, né? Então eu obtive realmente o resultado. Então, para mim, era o poder do próprio Deus. Então, quando eu tomava aquela água, eu determinava que era o poder do Senhor Jesus entrando dentro de mim e fazendo o impossível acontecer. Então, eu fui curada, né? Realmente com a água do tratamento, do poço do Templo de Salomão, eu obtive o resultado. Então, foi onde eu vi o milagre aconteceu. Então, eu fui curada. Eu já tomo água há bastante tempo, desde quando começou, eu sempre tomo água, né? E outro dia saiu no meu dedo do pé um carocinho, né? Eu achei até que fosse um calo, alguma coisa do tipo assim. Mas aquilo foi crescendo, aí de repente aquela carne abriu, né? E a ponto de eu andar mancando, eu não conseguia mais colocar sapato, que eu andava mancando, mesmo de tênis, era a única coisa que eu conseguia andar, né? Com tênis, mas mesmo assim eu andava repuxando a perna, mancando, porque doía muito. Ficou uma carne aberta, assim, exposta, que não era calo, não era nada, enfim. E aí eu tava tomando a água, né, e não passava nem nada naquele local. Aí teve um dia que eu acordei, o meu dedo tava com vários carocinhos daquele que se tornou aquele grande, né. Aí eu levei um susto, eu falei, meu Deus, o que eu faço, né, já tá doendo. Todos esses carocinhos começaram a crescer e virar igual aquele, o que vai acontecer com o meu dedo, né. E aí foi onde veio na minha cabeça, passa água. Aí eu comecei a passar água, eu terminei, em 2 dias que eu tava passando água, já não tava mais doendo, né? E aí no decorrer do tempo foi secando, foi fechando aquela carne exposta que estava no meu dedo, e em mais ou menos um mês já não tinha mais nada, no meu dedo. Aqueles carocinhos sumiram, não evoluíram, né? E aquele que estava já exposto, já estava grande, aquela carne aberta fechou a ponto de não ficar nem uma cicatriz no meu dedo, é como se não
não tivesse tido nada no meu dedo. Foi a água, né? A água aliada à fé, né? E usando a minha fé, passando a água, todos os dias eu acordava de manhã, passava água, tomava e passava, sumiu. Minha mãe sentia muitas dores nas mãos e ela vem usando remédio há muito tempo e não estava sentindo diferença. E minha mãe fazendo o tratamento com essa água, ela teve uma melhora muito grande, porque ela vem tomando remédio e não estava tendo tanto resultado. E agora, com a água, eu estou sentindo que está sendo melhor que os remédios. E eu vejo que na minha vida está tendo várias mudanças, não só na minha, como da minha mãe, na cura. Um ponto de contato entre Deus e essas pessoas que testemunharam o poder da fé. A minha experiência com a água daqui do Templo de Salomão foi que eu tinha uma sinusite crônica e os médicos disseram que não tinha cura. Eu vivia com antibióticos, anti-inflamatórios e toda semana era eu pegar um ventinho e já estava com um problema de inflamação. E era muita dor, era febre. E quando eu vim aqui, que eu peguei a água e usei com fé no Senhor, eu tomei a água. E à noite eu senti alguma coisa e aquilo encheu a minha boca. Eu fui correndo para o banheiro. Era um tumor que o Senhor tinha expelido. Essa água para mim foi um ponto de contato com Deus. Eu não só tomava, como também banhava, sabe? E hoje eu estou curada. Pisar neste solo sagrado tem mudado e transformado a vida de milhares de pessoas. Pessoas que chegam com diversos problemas e um dos principais é a enfermidade na fé. Enfermidade que tem impedido muitas pessoas de conquistar e vencer. É por isso que estamos vivendo o tratamento para a cura dos enfermos na fé, com a água do poço do Templo de Salomão. Às 6 horas, às 9h30, às 18 horas, no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. Então, minha amiga, meu amigo, fé saudável é vida saudável. A vida depende da fé. Se ela está enferma, então é natural que a pessoa viva emocionalmente falando abalada, sempre se abala com os problemas, vive confusa, vive entregue às preocupações, aos medos, às ansiedades e a maus sentimentos como mágoas, rancores, ressentimentos. E isso tudo provoca enfermidades físicas e emocionais. Você sabe que o ser humano é o que ele pensa. Quando ele pensa através da fé, ele rechaça, ele repele tudo que é maligno, que vem à sua mente, que vem ao seu coração, ele resiste, ele repele pela ação do Espírito da fé dentro dele. Então, se você quer receber esse Espírito, no domingo às 6 da manhã, a reunião das primícias ao Espírito Santo, o Bispo Sérgio Corrêa estará ministrando a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Nós estaremos com vocês às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, ministrando as 7 orações, e às 18 horas o Bispo Renato Cardoso, um estudo do Apocalipse, e a oração de transformação total, pais e filhos, ok? Então, você, ou uma Igreja Universal do Reino de Deus, você vai poder participar de uma das nossas reuniões e ter essa experiência com o Espírito de Deus, que é o Espírito da justiça, e ele com certeza vai julgar causa por causa sua e lhe dará a vitória. Chegamos ao final da nossa participação. Amanhã estaremos de volta com o Bispo Macedo nesta emissora, neste horário. Que a sua vida e a vida de toda a sua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem
existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.